Você que tem, de repente, aí alguma... Se perdoa ou não, o que pode fazer para perdoar, você pode conversar com a Alda, aqui na sua Tiradentes FM, a partir de agora. Senhora e senhor, com vocês, Alda Marinês. Gratidão por estar aqui, mais uma vez nesse nosso encontro. E hoje o assunto, perdão. Perdoar quem? Por quê? Não devo perdoar. Qual a vantagem e a desvantagem do perdão? Na vida, a gente se depara com situações que nos decepcionam, nos frustram, nos machucam. E aí surge a necessidade do perdão. Necessidade não é imposição, é uma opção. Quanto mais tempo você demorar para perceber que o perdão é fundamental para a sua libertação, não de ninguém. Não é você perdoar o outro porque ele te fez mal e ele não merece o seu perdão. Não. Ele fez o mal, a pessoa fez o mal, aquela situação foi vexatória, foi negativa para você, só que você continua rememorando aquela situação e aquelas emoções. O rememorar é você novamente ter todas as emoções, sensações, lembranças sobre a situação. E isso, como falamos anteriormente, desencadeia uma cascata bioquímica no seu organismo que vai cada vez mais te manter estagnado. A memória a gente não esquece. O que aconteceu, você não esquece. Talvez você diminui aquela riqueza de detalhes, mas você lembra o que aconteceu. Não é essa a questão. A questão é você não soltar toda vez aquela bioquímica negativa no seu organismo. Então, aconteceu a tal situação, as emoções foram evidenciadas, foi difícil, foi complicado, até hoje é difícil, só que se você libera o perdão, você está liberto daquelas emoções negativas. Essa é a vantagem do perdão, independente da situação. Tem situações mínimas, banais, e tem situações que, nossa, contando ninguém acredita. Só que é você que está rememorando tudo isso. E é você que está sob o efeito da bioquímica negativa no seu corpo. Eu digo negativa porque todos os hormônios, todas as enzimas, todas as toxinas fazem parte da engrenagem do nosso corpo. Estão ali o tempo inteiro. Só que toda vez que você lembra daquela situação, você solta aquela cachoeira de novo, daquelas mesmas emoções, você fica estagnado. Essa é a questão. Agora, quando você libera o perdão, você vai ter a memória, só que aquela bioquímica toda não vai ocorrer. Aquela cachoeira todinha de emoções negativas não vai acontecer. Independente da pessoa estar maravilhosamente bem ou péssimo, né? Isso não compete a você. Se a pessoa fez uma coisa que te prejudicou, é o papel dela. É o papel dela na sua questão de evolução. Por mais difícil que a situação seja, larga a situação, larga as emoções e segue a sua vida. Com emoções purificadas. Por quê? Quando você consegue liberar o perdão, você pode contar aquela história, só que aquele monte de emoções negativas não vai te acometer. Então você consegue ter uma visão diferenciada sobre a situação. Porque, na verdade, quando qualquer trauma, qualquer situação negativa, vexatória para você, que outra pessoa fez, o que acontece? Você não tem responsabilidade pelas atitudes da pessoa, mas as suas atitudes você tem responsabilidade. Então, se eu te causei o mal, eu tenho essa índole. E se você foi acometido por esse mal, não fique estagnado. Perdoe a pessoa que ela tem uma necessidade muito maior de evolução. Se você enxerga que o perdão vindo de você te liberta, você está evoluindo, independente da situação. Não menospreze o problema de ninguém, de forma alguma. Compreendo, mas também compreendo que viver naquela memória constante, diária, é prejudicial somente para você que já passou por uma situação muito difícil. Então, seja qual situação for, não importa. Você liberando o perdão, é você quem é beneficiado.
Tem pessoas que, numa situação muito difícil, acaba falando nem Deus para perdoar, independente de religião. E não é Deus que perdoa, é você. Seja perdoar a pessoa, mas principalmente se perdoar. Se perdoar por ter passado por aquela situação. Aí você me diz, mas Alda, eu não tive a menor culpa. Por exemplo, eu era uma criança. Como que eu vou ter culpa de qualquer coisa, sendo que eu sou uma criança? Eu não tenho noção do que é certo e o que é errado. Só que hoje, você, numa idade onde você tem a compreensão de que você está rememorando aquelas emoções, você está desencadeando novamente todo aquele pavor, aquele drama. Não digo drama numa questão de vitimismo, mas é um drama realmente. É uma situação onde você se vê em conflito. Então, se você consegue liberar o perdão, você está liberto. A própria frase, libere o perdão, que você fica liberto. Isso é vantagem para você. A outra pessoa não compete a você. Aí a questão da outra pessoa se resolver, dela evoluir, dela perceber a necessidade de fazer o bem. Se ela te causou o mal, foi uma opção dela. A consequência é para ela. E se você foi acometido por esse mal, é aquela. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Não menosprezando a situação, mas você passar uma vida inteira sofrendo uma situação é prejudicial somente para você. E como que libera o perdão? Tudo na vida é energia. Tudo. Absolutamente tudo é energia. E o que você manda, o que você emana, é o que volta para você. E para a gente sobreviver numa situação mais tranquila, a alegria, mas principalmente o amor. Aí você vai me dizer, como que eu vou amar uma pessoa que me fez tal situação? Somos todos um. Não estou pedindo para você amar o seu algoz. Não, não é isso. Por enquanto não é isso. Mas, se você entender que aquela pessoa não recebeu amor o suficiente para ela poder te oferecer o amor, só aí já basta. Você vê a necessidade de evolução que ela precisa ter. Se amar, em primeiro lugar, para depois poder oferecer o amor a outras pessoas. Então, se você passou, seja lá qual for a situação, foi por falta de amor. A pessoa não pôde oferecer amor para você. Então ela te prejudicou. De que forma? De todas as formas imagináveis e inimagináveis, porque acontecem situações com as pessoas que quando elas relatam, nos surpreende. Seja pela maldade, seja pela frieza, seja pela ambição, seja lá o que for, seja pela violência, seja lá o que for. Mas entenda que a pessoa que te causou todo esse mal, ela não tem amor. Ela não tem amor por ela não recebeu amor o suficiente e, portanto, ela não sabe amar. E o não saber amar reflete de várias formas em diferentes pessoas, de diferentes maneiras em cada pessoa. Por exemplo, tem a pessoa que ela não recebeu amor, então isso dá uma revolta muito grande, porque eu não sou amada de forma alguma, então eu vou machucar todo mundo mesmo, porque se eu não recebi, por que eu vou ofertar? E isso é uma coisa tão tatuada na mente dela que não tem quem, por enquanto, mude essa opinião. Até ela perceber, até você olhar para a sua própria vida e ver como ela está. Observe a sua própria vida, não a do outro. Não importa se o outro ele tem muito mais que você ou tem muito menos que você, não tem absolutamente nada. Não é essa a questão. Se a pessoa foi presa, se a pessoa está bem, se a pessoa está em petição de miséria, não é essa a questão. A questão da pessoa, ela que resolva. E a sua questão, você que resolva. E resolva ela com todo o amor que você gostaria de receber. Não digo para você ter novamente contato com a pessoa. Não. Você, no seu canto, no seu interior, você perdoe. Para você perdoar, existe uma técnica havaiana que se chama Ho'oponopono. Essa técnica ela é para a liberação do perdão, do auto-perdão, você se perdoar. Então, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata.
Isso você pode, essas frases, essas 4 frases, você pode falar para toda e qualquer situação, mas principalmente para você. Você olhar no espelho e você dizer essas 4 frases. Porque você sente muito por tudo que aconteceu, porque te machucou. Me perdoe é você se perdoando por passar por aquela situação. Tirando a situação de criança, quando a criança ela não tem a responsabilidade pelos atos, e sim deveria ter a proteção de um adulto, e não há. Hoje, adulto, nós entendemos que somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, se manter nessa situação estagnada de ira, de raiva, de mágoa, é a opção. Então, você se perdoa por passar por todo esse período nessa situação estagnada. Mas que bom que agora você percebeu que você pode sair dali. Eu te amo porque, no fundo, somos todos um. Todos um. Mais uma vez, somos todos um. Então, não é porque existe o algoz que ele não faz parte de você. Faz. Em proporções diferentes, em frequências diferentes, mas esse contato foi necessário para que você tivesse a sua evolução. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Por que sou grata por tudo isso que eu passei? Porque se não tivesse passado por todas essas situações, hoje você não seria quem você é. E hoje, você sendo quem você é, eu tenho certeza que muita gratidão há no seu coração, porque você evoluiu e você pode evoluir cada vez mais. Então, quanto mais você fizer a liberação do perdão, você consegue evoluir. As pessoas ao seu redor percebem a diferença da sua luz, percebe a diferença da sua postura, percebe a diferença da sua alegria, do seu brilho. Você brilha. Quando você se ama, você brilha. Quando você perdoa, você brilha. Então, se hoje eu te perguntar como que foi aquela história dessa situação que te causou tanta angústia, você sabe contar como se você estivesse contando a história de outra pessoa, não mais a sua. Não dá mais aquela angústia no peito, não dá mais aquele aperto no peito, aquele suor, aquela raiva, aquela ira, aquela indignação. Não. Você vai contando a história, só que de uma certa forma percebendo a pequenez de quem causou todo esse mal a você. Porque, infelizmente, é uma pessoa que precisa de muita evolução. Só que a evolução dela compete somente a ela. A sua evolução compete somente a você. Por isso que libere o perdão, faça essa prática do Ho'oponopono, que é você no espelho, você dizer as 4 frases. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E entender que assim, cada situação que a gente passa na vida tem pura e simplesmente o propósito de nos fortalecer. Seja pelo amor, seja pela dor. Bom seria se fosse tudo pelo amor. Só que, às vezes, a gente não entende pelo amor. E a gente precisa passar um pouquinho pela dor para perceber a diferença entre dor e amor. Você passar uma situação pelo amor é muito mais leve. Ou às vezes não, né? Porque você ama tanto e a pessoa não sabe receber amor. O que você faz? Entenda que cada coisa tem o seu tempo. Deixa, solta. Solta toda aquela angústia. Solta toda aquela necessidade. Porque essa necessidade é a escassez. E a escassez, ela impede a sua prosperidade e a sua abundância. Prosperidade e abundância é diferente de dinheiro, de bens materiais. A pessoa próspera, ela pode não ter muito dinheiro, mas ela é uma pessoa onde ela tem alegria, onde ela faz o bem, sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. Você simplesmente ofertar o melhor que você tem. Quem tiver a capacidade de receber, parabéns. Quem não tiver a capacidade de receber, eu sinto muito. Uma hora vai perceber que perdeu alguma coisa interessante, uma hora vai perceber que tinha tudo ali na mão e perdeu. E agora corre atrás do prejuízo, né? E isso faz com que você crie vínculos, crie laços,
ou não crie esses vínculos, esses laços, porque são situações que passam pela vida. Nada é fixo, tudo é móvel. Tudo é móvel. As pessoas estão aqui, você diz que é para o resto da vida, de repente não mais, mudou de bairro, mudou de cidade, mudou de país, você perdeu o contato, você não tem mais aquela interação com as pessoas. Só que quando você retorna o contato com algumas pessoas, emoções maravilhosas despertam em você. Ou não. Por isso que libere o perdão para quem está próximo de você. Libere o perdão para quem já não está mais próximo de você, seja porque mudou para outro país, para outro estado, para outro bairro, e até mesmo para quem já não está mais em vida. Libere o perdão para quem faleceu também. Porque são laços, são energias, são vínculos, são ligações que a gente mantém com as pessoas, independente de ser próximo ou não. É ligação energética. Essa ligação energética, se ela está moldada na angústia, na raiva, na ira, na mágoa, as emoções continuam negativas e esse laço energético continua. Então você vê, se nós brigamos aqui, eu e você, brigamos aqui, então a gente pode se resolver, percebo o meu erro, te peço desculpa. Você percebe o seu erro, também me pede desculpa. Ou não. Vamos viver aí estapeados pela vida inteira. Um falece, o outro queria pedir perdão. Não dá mais. Dá. Você no seu íntimo, no seu canto, fazendo as suas preces, as suas orações, as suas rezas, seja como for, fazendo Ho'oponopono, que é cientificamente comprovado de que você consegue sim liberar o perdão, sair dessa engrenagem negativa, pejorativa, de angústia, de mágoa, de raiva, que são sentimentos que não vão te acrescentar. E se você consegue liberar esse perdão, que parece que é uma coisa impossível, só que não é. Basta você entender que aquela pessoa que te causou todo aquele mal, ela não teve amor, ela não tem amor, ela não sabe dar amor. Então, ela causa toda essa situação que ocorreu com você, comigo, com todo mundo, porque todos nós passamos por situações que você pensa, eu não vou conseguir sobreviver isso aí. Isso daí foi muito pesado. Isso aí eu não aguento. Passa o tempo, porque você não precisa perdoar no mesmo instante. Você precisa de um tempo para você assimilar tudo aquilo que aconteceu. Só que esse tempo também não pode se prorrogar por muitos anos, uma vida inteira, né? Quanto mais rápido você conseguir liberar esse perdão, você evolui. E aí você consegue a prosperidade e a abundância de você conquistar novos ares, novos ambientes, novos vínculos. Você fica leve. E essa leveza é o que faz as pessoas perceber o seu brilho. Então, libere o perdão, faça o Ho'oponopono, faça a prece, mas não é pedindo para que Deus perdoe fulano. É filho de Deus da mesma forma, seja a pessoa mais asquerosa na sua concepção. É filho de Deus também. Então, ele tem as necessidades dele lá, que não te compete. Então, faça o seu. Fazer o seu é você se libertar de uma forma onde você consegue respirar. Respirar aliviado, porque você passou por aquilo, você se fortaleceu, você já não é mais aquela pessoa que passou por aquela situação. Você é uma nova pessoa. E uma nova pessoa precisa de novos sonhos. Então, independente da situação que você passou, libere o seu perdão, evolua, cresça e emane amor para aquela pessoa. Quando você entender que tudo é o amor, só amor. E não estou falando de amor apaixonado, eu estou falando de amor incondicional. Eu te faço bem sem ficar esperando o troco. Eu simplesmente faço porque é o que tem em mim. Cada um oferece o que tem em si. Se você tem amor, você oferece amor. Se você tem ira, você oferece ira. Se você tem escassez, você oferece escassez. Mas como que eu vou oferecer nada? Quem tem nada dentro oferece nada. E isso é uma coisa que tá errado. Porque somos preenchidos de alguma coisa.
E que essa alguma coisa seja sempre positiva. E isso é você que cultiva em si, não o outro. Você não precisa do outro para ele te fazer feliz, para ele te sustentar, para ele te acrescentar, para ele te evoluir. Tudo isso você consegue por si só. É por si só. E quanto mais você perceber a independência de cada pessoa ao mesmo tempo que somos todos um, você não vai fazer o mal às pessoas porque você sabe que aquilo vai voltar para você. Então libera, perdoe, se ame, se cultive, se cuide, faça tudo por você, mas sempre mantendo as pessoas ao seu lado de uma forma agradável. Não precisa cobrança, não precisa insistência, não precisa posse, não precisa apego. O que é seu simplesmente é. O que não é seu, não é. Então libera. Libera aquela pessoa que te machucou, libera aquela pessoa que não te quis, libera aquela pessoa que te maltratou, libera aquela pessoa que só te humilhou. E isso pode ser, seja lá quem for. Pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser os seus irmãos, os seus familiares. Vivemos em laços, vivemos em vínculos, só que a gente não é dependente desses laços e nem desses vínculos. Então, a liberação do perdão faz com que você mude a sua visão de mundo. Se aquela pessoa te maltratou, é falta de amor dela. É ela que cultive o amor próprio por si. E você cultive o seu amor próprio. Quanto mais amor próprio você tiver, quanto mais autocuidado você tiver, quanto mais você se conhecer, é o autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, você sabe o que você aceita, o que você não aceita, o que você permite adentrar na sua vida e o que você faz questão de excluir da sua vida. E excluir da sua vida não é botando para fora e que se lasque. Não, é internamente. É você liberando internamente aquele laço energético que você criou com aquela pessoa que te machuca, que te fere. Então, você liberando tudo isso, você consegue mudar a sua vida por completo. Mas aí você vai falar, é uma situação de quando eu era pequena, lá na minha família. Que seja. Você liberando essa situação, você liberando esse perdão, você deixa de vitimar, deixa de escassez, deixa de incompreensão. Você se torna uma pessoa mais capacitada, mais habilitada, mais poderosa. Você se sente uma pessoa com poder. E não é um poder de humilhar as pessoas. Não, é você se empoderar. Empoderamento é diferente de você ser autossuficiente. A pessoa que é autossuficiente, ela faz tudo sozinha porque ela precisa... É a necessidade dela. Precisa fazer tudo sozinha. Ela não tem quem faça por ela algumas coisas. A pessoa empoderada é a pessoa que ela é capaz, que ela sabe fazer muita coisa sozinha e ela sabe também pedir ajuda. Ela sabe que a pessoa empoderada, ela percebe até onde ela pode ir e até onde ela não consegue por enquanto. E quando ela não consegue, ela não tem vergonha de pedir ajuda. Você acredita que tem muita gente que não consegue pedir ajuda? Porque se eu for pedir ajuda, eu vou estar me humilhando. Isso é uma necessidade de muito amor próprio para você saber que você não se humilha a pedir ajuda. Pedir ajuda, às vezes, é uma maneira muito mais eficaz de se mostrar forte. Eu consigo até aqui. Daqui em diante eu não consigo. Você pode me ajudar? Isso não é para qualquer um. Pedir ajuda. E não é pedir ajuda para carregar minha sacola porque eu sou pequenininha e não aguento. Não é isso. É pedir ajuda porque eu não estou conseguindo me entender. Eu não estou conseguindo me aceitar. Eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu quero. Eu não estou conseguindo receber o retorno de todo o esforço que eu coloco na minha vida. Eu não estou conseguindo receber. E aí, quando você pede a ajuda, é que você tem a intenção de sair daquela estagnação. E ao você pedir ajuda, você consegue não receber tudo na sua mão, porque não é essa
a função da ajuda. A função da ajuda é te dar caminhos para que você consiga seguir o seu caminho com seus próprios passos, só que numa base firme. E você pedir ajuda é sinal de que você quer evoluir, sair daquela estagnação e prosperar. E não é apenas na questão financeira. Você prospera na sua saúde, você prospera no seu trabalho, você prospera no seu financeiro, você prospera em absolutamente tudo. Então, tire essa couraça, essa armadura, essa carapaça e se perceba o forte que tem aí dentro. Muitas vezes é abafado, muitas vezes é encoberto naquela imagem de poder, quando na verdade o que mais precisa é de amor, né? Quando mais precisa é de um afago, quando mais precisa é de um auxílio. E tirar essa armadura toda é só para os fortes, porque você mostrar a sua fragilidade é só para os fortes. Que se manter com uma armadura é fácil, é uma imagem, é o externo, mas o interno, totalmente em frangalhos, não é para qualquer um conseguir mostrar, né? Então, quando você consegue, tudo isso que eu digo tem como base o perdão. Então, não é você estar lá na sua igreja 24 horas rezando, orando, seja lá qual for a sua fé, pedindo para que Deus perdoe, porque você não é capaz de perdoar. Não, é você que perdoa. É você que perdoa, porque da mesma forma que você é uma pessoa boa, você já fez alguma injustiça. E da mesma pessoa que a pessoa que cometeu a injustiça com você, ela tem alguma coisa boa. Então cada um cultiva o que de bom há. Cada um cultiva o que existe internamente. E se dentro de você só existe sombra, o que não é verdade, cultive a sua luz, a sua parte positiva, o seu lado bom. E não tenha vergonha de fazer o bem. Fazer mal é fácil, fazer bem é difícil. Então não tenha medo de fazer o seu bem. Para você, em primeiro lugar, e para os outros, como uma missão de vida. E não é você ser bom samaritano. É você fazer o bem sem esperar nada em troca. Apenas fazer porque é isso que há em você. Gratidão por estar aqui. Gratidão pelo nosso assunto. Gratidão pela possibilidade de esclarecer. O perdão é uma coisa que parece muito difícil, mas não é. Parece que é muito demorado. Só que demorado é você passar a vida inteira nesse sofrimento. Isso é ruim para você. Isso é negativo para você. Isso atrapalha a sua vida. Isso te deixa estagnado. Então você cultivar o amor, você liberar o perdão, faz com que você evolua. E estamos aqui para evoluir. E se somos todos um, se eu estou bem e você estiver bem, melhor estaremos. Agora, um bem e o outro não, complica, né? Por isso que a gente vê muita desigualdade em todos os sentidos. Desigualdade. Se somos todos um, como podemos estar em tanta desigualdade? Se somos todos um, como pode uma pessoa extremamente feliz e a outra extremamente triste? Eu não posso pegar as dores das outras pessoas, não é essa a função de ninguém. Mas você observar ao seu redor o quanto de gente em depressão, o quanto de gente em ansiedade, o quanto de gente em situações de que não dá mais importância à própria vida. E isso é em todas as idades. É a criança, é o adolescente, é o adulto, é o idoso. Parece que nada mais importa. De tanta dor que você passou, parece que nada mais importa. Só que é o contrário. Essa dor serve para te fortalecer. Estamos aqui, novamente, para evoluir. E a gente evolui através do bem, a gente evolui através do amor, a gente evolui através da alegria. E isso faz com que a sua frequência de vibração eleve e você sai daquele limbo. Se você olhar, você está uma vida inteira
na lama, sofrendo por alguma coisa que alguém te fez. Só que, como eu falei, tirando a situação de criança que não tem a percepção do que é bom ou ruim, essa mesma criança cresceu. Essa mesma criança hoje tem consciência do que é certo e do que é errado. Essa mesma criança continua reverberando naquela dor, naquele sofrimento. E essa mesma criança é hoje um idoso que continua vivendo aquela mesma história todos os dias. Isso não faz bem. É por isso que muitas pessoas falam, nossa, tem idoso que é tão alegre, mas tem idoso que é tão amargo. Aí você vai ver a vida da pessoa, é sim uma verdadeira amargura. Só que o tanto de tempo que ela continua nessa amargura é a opção. É difícil. Só que é mais difícil viver na dor do que se libertar dessa dor. Então, mais uma vez, Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Essa é a frase que, se você repetir na intenção de sentir isso, não basta simplesmente repetir. Você pode fazer ela como uma meditação, você pode fazer ela como uma oração. Se você procurar, existe a oração original do Ho'oponopono, que lá no Havaí tem muito vulcão, né? Tem muito o mar revolto. Então, ali, aquele arquipélago sofre muito na questão da natureza. E eles observaram que, assim, quando a natureza ela se mostra de uma forma muito violenta, quer dizer que os nossos sentimentos estão violentos. Então, eu preciso abaixar o meu sentimento violento para que a natureza também abaixe a fúria dela. Então, se tudo é energia, como que o meu sentimento vai fazer com que o mar do Havaí vire um tsunami? Isso não faz sentido. Mas pega o meu sentimento, pega o seu, pega de uma ira, uma população todinha que está numa ira muito grande. Isso vai refletir de alguma forma, porque o que a gente manda é o que a gente volta. É o que volta para nós, em diferentes situações. Se eu brigo no trânsito, não quer dizer que eu vou brigar, alguém no trânsito vai brigar comigo, mas alguma situação na mesma frequência, na mesma intensidade, vai acontecer. Então, por isso que quanto mais purificado seus sentimentos estiver, mais em harmonia você vai estar internamente. É internamente. Tudo que eu falo é internamente. E acaba refletindo no externo. Gratidão por estar aqui. Até a próxima. Muito bem, vocês acabaram de ouvir aí a Alda Marinês aqui com a gente na nossa Rádio Tiradentes FM 87,5, a rádio que oferece mais cultura em São Paulo. Alda, agora é nós, hein? Prepara que tem bastante pergunta para você que chegou aqui através do 98571-9636. 98571-9636 da sua Rádio Tiradentes FM, a rádio que oferece mais cultura em São Paulo. Gente, Alda, é o seguinte, você falou sobre o perdão. Antes disso, deixa eu dar um bom dia aqui pro pessoal que tá aqui no nosso Instagram. A Cindilai Pena, bom dia, Cindilai, esteve conosco ontem, o Rap com Vídeo. A Priscila Produção, que não tem o que fazer. Biel da Leste, a Daiane, o Carnaval Samba Rock. Eu mesmo tô assistindo aqui também. O Cadu das Ruas e o Fernando Costa. Ó, tem uma pergunta pra você que é a seguinte, ó. Ô Max, oi. Fala pra ela que, muito bem, muito bonito o que ela falou, mas e nas amizades? Quando um amigo erra feio com a gente, vale o esforço de reconstruir ou é melhor deixar pra lá? Na amizade depende da expectativa que você criou em cima dessa amizade. Te gerou uma frustração. E essa frustração vem da expectativa não atendida. Você colocou muita expectativa nessa pessoa e ela não foi capaz, ela não teve interesse em suprir, ou você, pela sua carência, você esperava mais dessa pessoa e ela não te supriu. Às vezes é assim, eu tô tão disposta a ter uma amizade, eu quero ser seu amigo, eu quero. E você não quer, seja lá por que motivo for. Às vezes a pessoa... Não, mas talvez a gente é amigo da pessoa. Então, mas a pessoa não é nossa amiga. Você dá o que você tem. Se você tem a disponibilidade, a disposição, não é disponibilidade, se você tem a disposição de ofertar a sua amizade e eu não sei receber... Pura, limpa e sincera.
Se eu tô dando Mas a amizade e você minha não amiga. quer, então o que eu posso fazer? Eu simplesmente deixo você. Mas você procura quando você precisa. Aí é aquela, você saber falar não é mais importante do que você falar sim. Muito bem, tá vendo Então aí? toda vez que você me procura eu falo sim. Então, Só não quando precisa, né? Só quando precisa, então assim. Agora, o contrário também acontece. Quando eu preciso, eu posso te procurar? Você tá ali pra mim? Aí é não. Então, aí compete a mim Aí a pessoa perceber. fala, não, agora não dá, não posso. Aí compete a mim perceber que eu não me encaixo Os sinais estão aí, né? Eu não me encaixo naquela situação. E não é uma amizade. Não é uma amizade. Amizade, ela é natural. É ser recíproco. É recíproca. E assim, não preciso conversar todos os dias com meu amigo. Eu tenho amigas que faz muito tempo que eu não converso. Só que a hora que toca no telefone, a sintonia é a mesma de sempre, de anos atrás. Certo. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas de anos atrás que tocam o telefone e você nem se Não interessa. faz questão, né? Não passou. Então, a amizade, ela é uma coisa natural. Eu não posso te comprar. E é verdade, então, essa coisa de as pessoas vêm e vão. Vêm e vão. Alguns ficam pra vida toda. Certo. São poucos, você pode contar nos dedos. Isso é verdade, né? Alguns ficam pra vida toda. Certo. E a maioria passa. Passa pra quê? Pra te deixar algum ensinamento. Então esse seu amigo aí, se ele era seu camarada, você considerava ele, né, aquele melhor amigo, aquela coisa, e ele simplesmente do dia pra noite te deu uma rasteira, o momento de vocês acabou. Né? Então, vale a pena reconstruir? A reconstrução ela é natural. Se tem a liberdade de falar, olha, eu te sacaneei, foi sem querer, foi naquela situação, vocês se entendem, maravilha. Agora ficar forçando, não. Ó, tem uma pergunta interessante por aqui, ó, que eu gostei, quer ver? A Jéssica faz a seguinte pergunta pra você: dá pra recomeçar uma amizade depois de uma decepção? Dá. Depende da disposição que cada um tem. Olha, dona Alda Marinês. Dá. Se a pessoa ela tá na mesma frequência que você, se ela tem a mesma liberdade que você de expressar, é o que eu falei. Você me sacaneou, eu não gostei, fiquei bravo, tal. Mas aí a pessoa explica o motivo dela e você entende. Se há um entendimento, dá. Agora, se tenta uma conversa, não rola, segue. Em cima disso daí, mas ó. segue com gratidão, porque algum ensinamento ela te deixou. Tá. Ó, em cima disso a Kátia vem perguntando: tem como conviver com alguém que você ainda guarda ressentimento? Em cima disso daí, ó. Então, aí é o perdão. Se você guarda o ressentimento e você ainda faz questão das duas opções. Ah, eu gosto manter da Alda, mas o que ela sentimento. fez comigo... Então, e por que você tá ali ainda? Ou por que você não perdoou ainda? Se você tá ali ainda, você tem uma dependência. Certo. Então, ou você resolva a sua dependência, ou você libere o seu perdão e continue vivendo. Porque se você for ver, os pais, a gente tem uma briga, né? Ai, que ódio do meu pai e da minha mãe. Nossa. Mas passa. Ou não. Né? Eu sou obrigada a viver aqui debaixo do mesmo teto, mas eu tenho aquela desavença. Então, principalmente entre família acontece muito isso. A família causa uma desestrutura, você tem uma ira violenta, mas assim, eu tenho que suportar porque é família. Não, você não tem que suportar porque é família. E qual que seria a melhor pedida? Cada um seguir seu caminho? Internamente, o perdão. Você Perfeito. se perdoar, Perfeito, não podemos você esquecer. perdoar o outro. Certo. Não é você catar a sua mala e sua cuia e ir embora, todo bater no pé. Bater no pé. Mas internamente você continua do mesmo jeito. Sim. Você pode Parou morar do naquele outro instante. lado do oceano, mas você continua com aquele mesmo sentimento. Porque o mundo parou ali, né? Então o principal é perdoe, se perdoe. Se perdoe por ter essa dependência e resolva essa dependência. Não. Se perdoe pela pequenez da pessoa. Não é você se perdoar, mas a pessoa é pequena, agora é culpa minha também. Não, não é isso. Mas você tinha uma sintonia com ela. Você estava vibrando baixo do mesmo jeito. Então você era igual a ela. Ou tinha defeito tanto quanto. Sim. Por isso que o auto-perdão é o único passo de você sair disso. Muitas das vezes a gente acusa a pessoa, mas também a gente tem a nossa porcentagem também, né? Tem. Se você for observar, nós dois aqui, estamos nós dois aqui. Eu falo daqui, você responde daí. Se você sai dessa situação, dessa cena, e você observa de uma maneira fria o que eu tô falando e o que você tá falando, você vai ver que metade tem razão, o outro também metade tem razão. Sim. Então a culpa nunca é 100% de uma pessoa
ou da outra. É 50-50. Assume a sua responsabilidade, entenda a sua responsabilidade, perdoe a sua dependência, a sua incapacidade momentânea e vai atrás de suprir isso. Incapacidade momentânea, hein? A Alessandra faz a seguinte pergunta. Pergunta pra Alda se ela já perdeu uma amizade por causa de mágoa ou um mal entendido. Aí é ruim, né? O mal entendido. Olha, eu já, na adolescência, eu perdi, sim, uma amizade. Por mágoa ou mal entendido? Hã? Por mágoa ou mal entendido? Mal entendido. Por mal entendido. Só que aí é aquela, o que eu fiz? Não. Hoje, né, na época eu não entendia. Eu me deparei com uma situação onde eu dei mais importância para uma pessoa do que para outra. Não por interesse. Não foi nenhum tipo de interesse. É que a outra pessoa ela veio numa intenção muito grande de me ajudar e eu achei que aquilo ali era ajuda. Mas não era. Não era? Não era. Você percebeu que era o quê? O que apareceu depois? Depois eu vim perceber que era uma senhora, era uma amiga, que ela queria que eu fosse como se fosse a filha dela. Então ela fazia de tudo por mim. De tudo por mim. Só que ela queria me afastar de outras pessoas. Ah, entendi. Então eu me afastei de outras pessoas por uma ilusão de um cuidado. Manipulação? Uma manipulação. Só que isso aí eu demorei pra entender. Quando eu entendi Quando é sutil, né? Hã? Quando ela vem sutil, a manipulação. É sutil. Mas toda manipulação é sutil. Bem sutil. Nenhuma manipulação vem bruta. Toda manipulação vem sutil. Não, mas tem umas que falam assim, ó, Aldo, eu gosto muito de você, mas você fica andando com aquela pessoa ali. Mas isso daí não é uma forma sutil? Porque senão, se fosse bruta, eu ia falar, Não, a partir porque de hoje repente, você não anda mais de com repente fulano. você fala assim, mas por quê? Vamos supor, aí eu falo pra você isso daí. Aí eu falo o meu porquê. Uhum. Mas só que na sua cabeça você já tá raciocinando e falando assim, não, fulano não é assim. Então, mas aí você tem que ter um autoconhecimento para você Certo, perceber que certo. que a pessoa tá querendo te desviar do seu caminho. Sim. Então, respondendo, eu perdi uma amizade por conta disso, um mal entendido. Só que daí agora não tem. Hoje em dia você tem Zap, você tem Face, Insta, tudo. Na época não tinha. Uhum. Então eu não tive como ir atrás da pessoa. E aí o que eu faço com isso? Eu me perdoo por eu ter me permitido participar daquela situação com essa pessoa e com essa pessoa. Eu vejo muito acontecer isso, tipo assim, passa-se anos e anos, aí a pessoa fala assim, Alda, aproveitando esse momento aqui, eu queria te pedir desculpa, porque na festa de 15 anos da sua irmã, eu falei com você desse jeito, e depois daquele dia eu nunca mais consegui seguir a minha vida querendo te perdoar. Posso falar uma coisa minha? Ah, Alguém me pediu perdão e eu na minha ira eu falei que mané perdão, o quê? Some da minha frente, né? Isso é uma coisa de família. Passou 5 anos. Um belo dia resolvi ligar lá, falei, posso ir aí? Pode. Fui, pedi perdão. Só que antes você que eu foi. tinha me perdoado por passar por aquela situação. Peraí, vamos entender, gente, ó. Primeiro Foi você uma negou. situação de família. Tá, você negou o A perdão. pessoa veio me pedir perdão. Você e eu negou. falei não, porque eu queria entender a situação. Perfeito. E a pessoa falou assim, eu não tenho que te explicar a situação. só Deus tô te manda pedindo perdoar e eu tô te pedindo, então eu quero que você me perdoe. Eu escorracei a pessoa, botei pra fora da minha Perfeito. casa. Mandei pra fora da minha casa. Então, você achou que você estava no direito. Sim. É seu direito. Sim. Beleza. Aí você raciocinou. E percebi que eu não ia conseguir entender realmente a situação. Então, para não ficar naquela ruminando aquela situação toda, liguei, falei, posso ir aí? Você me perdoa? Falou, pode. Eu fui até lá. Ela tinha se perdoado. Não, Ela não tinha se auto-perdoado? não. Ah, Aí é uma questão dela. certo. Eu fui até lá, em outro estado, fui até lá, pedi perdão, ela perdoa ali. Olha aí, gente. Aquela, você me perdoa? Perdoo, mas internamente não. Mas aí eu não tenho essa responsabilidade. Ô, Aldo, você me deixou em dúvida agora. Existe semi-perdão? Não. Ou você perdoa ou não. É que nem você falou, a pessoa, você me perdoa? Perdoa, mas... Da boca pra fora é uma coisa. Agora, o sentir é o que realmente tem o- valor. Gente, não existe semi-perdão, hein? Ô, Aldo, perdoar é esquecer ou é lembrar e não doer? É lembrar e não doer. Porque memória é uma coisa, sentimento é outra. Ninguém tem, né? Então, se você for me perguntar essa situação aí de outro estado, que eu fui até lá, eu conto ela inteirinha pra você. Só que sem sentir toda aquela dor que eu sentia antes. E o acontecido, você lembra? Lembro perfeitamente. Dói? Não, Não. não mais. Então você perdoou.
perdoei. E aí é uma vantagem pra mim que a pessoa já não está mais aqui. Então é aquela, eu pedi perdão em vida. Ah, perfeito. Pedir perdão em vida. A gente vai chegar nessa daí também, que eu tenho uma boa pra você. Alda, o amigo que fala mal da gente... Não é seu amigo. Pelas costas, ele é traidor ou ele é só fofoqueiro? Tanto faz, você que tá fazendo papel... O peso é o mesmo? Você que tá fazendo papel de... né? Amigo ou amiga, né? Se ela... Porque as pessoas têm aquela... Se estamos nós aqui na rodinha, a gente tá falando mal do outro. Quando o outro chega, é aquela hipocrisia de abraça, beija e tudo mais, né? E aí depois que você sai da roda, você é o próximo a ser o assunto. Então é aquela... Você tá no meio de pessoas que vibram como você. No fundo, você tem a mesma atitude. Você tem a mesma atitude. E por que a gente tende a querer perdoar mais um amor do que uma amizade? Pela carência. Que isso, meu Deus. Pela carência. Olha aí, vai anotando tudo aí, gente. É pela carência. Então eu te perdoo porque eu não consigo ficar sem você. Eu não tenho a capacidade de conseguir outra pessoa. O apego emocional. É o apego emocional, a carência emocional. Então não é que você tá perdoando, porque se você fosse tocar no assunto, nossa, vai vir um furacão de coisa interna. Mas eu vou perdoar porque sem você eu não vou viver. Como é isso? Gente, se você tem a sua pergunta, manda aí 985719636. Obrigado, Pri. Ó, nem tudo são flores. Tem gente que perdoa e se liberta. Tem gente que perdoa e se machuca ainda mais. Então não perdoamos. Vamos falar sobre isso agora, Alda. Já se arrependeu de ter perdoado alguém? Não. Porque Porque tem gente que perdoa, mas ela continua insistindo no erro, né? Então, mas você tá ali ainda? Não, você já passou. Aí, tipo assim, se arrependeu de... Poxa, me arrependi de ter perdoado fulano. Fez de novo. Caramba, cara. Mas aí as suas atitudes também condiz com a resposta da pessoa, né? Porque você perdoou de novo. E a pessoa continua fazendo de novo. E você perdoando de novo... Então... O Maciel tá fazendo a seguinte pergunta pra você. Pergunta aí pra ela, Max. Apontando o dedo. Ó, eu tô apontando o dedo aqui, ó. Perdoar, Alda, é um ato de fé, de amor próprio ou de inteligência emocional? Tudo ao mesmo tempo. Que isso, Alda? Olha aí, gente. Fé porque você entende que somos todos filhos de Deus, né? Pra quem não acredita, somos filhos da mesma energia. Então tudo brotou da mesma fonte. Então somos todos iguais. Amor próprio porque você entende que você é maior do que aquela situação. E amor próprio porque você delimita. Então a partir de hoje eu não quero mais sofrer essa situação. E você faz a opção de sair do sofrimento da situação. Agora, também tem aquela, você está num ambiente onde você não tem autonomia. Então, eu sou carrasca com você e você não tem como sair de perto. Então, aí a vida não me deu oportunidade para eu sair dessa situação. Certo. A vida não vai te dar oportunidade para você sair da situação. Quem tem que sair dessa situação é você. Alda, é um assunto muito profundo. Eu tenho aqui 5 minutinhos pra gente dar uma encerrada. Mas antes disso, tem um áudio. Cadê o áudio da Jaque? O áudio da Jaque. Cadê o áudio da Jaque, gente? 985719636, nosso telefone aqui da sua Rádio Tiradentes FM, a rádio que oferece mais cultura em São Paulo. Eu vou mandar esse áudio aqui. Deixa eu colocar aqui. Enquanto isso, quando a gente perdoa, Alda, a gente se sente mais leve ou mais vulnerável? Mais leve. Vulnerável não. Sai um peso. Sai. É verdade esse negócio do peso aí? Sai. Vulnerável não, porque você já tem aquela malícia, entendeu? Você já percebe aqui, eu não vou colocar meu pé. Perfeito, tá vendo aí, gente? Já vai mais devagar, né? Vai porque você já tem a percepção da situação. Aí você percebe, você tá me manipulando. Eu tô vendo que você tá me manipulando. Eu tô vendo. E tem gente que usa o perdão como arma em cima disso daí? Pra manipular o outro? Não, isso não existe. Não existe? Não, isso daí é inteligência reversa. É outro assunto mais profundo, então, né? Inteligência reversa. Isso aí é... Uma coisa é você vibrar na luz. Outra coisa é você vibrar na sombra. Você que mexe seus pauzinhos aí, cuidado, hein? Estamos de olho.
985719636. Tem um áudio pra você aqui, Aldo. Tô esperando abrir. Abriu agora. Vamos lá. Oi. Cadê? Foi? Não foi. Tá aqui. 985719636 da sua Tiradentes FM. A rádio que oferece mais cultura em São Paulo. Alô? Max. Oi. Aconteceu uma situação comigo e com a minha sogra mesmo. Que foi? Ela fez muita coisa comigo no passado, na época isso? que meus filhos eram pequenos. Ah, Nossa, eu ficava com uma raiva toda vez que o meu marido comentava ou falava o nome dela. Sabe, quando assim, eu não quero saber, eu não quero saber dessa mulher, não quero saber. E é a mãe dele, vó dos meninos. certo. Até que um dia eu parei, sabe quando você para e fica assim pensando, Ah, por que você tem raiva dela? Se você tá com o filho dela, se for pra você ter raiva, você tem que ter dele. Só que eu não tenho nada pra discutir com ele, nada pra bater de frente com ele. não. Aí chegou num Natal que eu fui, cheguei lá na casa dela, olha, ela não vem na minha casa, eu vou na casa dela. Certo. Cheguei lá, dei um abraço nela, pedi perdão, falei, dona Maria, desculpa pelo que aconteceu com a gente, me perdoa pelos momentos que eu discuti com a senhora, que eu percebi que se fosse para me discutir, bater boca, era com o filho da senhora, não com a senhora, porque tudo que aconteceu foi permissão dele, que ele tinha permitido que a gente discutisse, né? Porque aconteceu um episódio com a minha mãe e com meu pai, que meu pai teve a atitude que ele devia ter tido. Entrar no meio de nós duas, sentar uma de um lado, sentar do outro e falar, mãe, eu amo minha esposa, Jaqueline, eu amo minha mãe, e não vai ser diferente o amor. Perfeito. O amor tem que ser dividido entre os dois. Nossa, me deu um alívio, sabe? Um alívio tão grande, Uhum. porque hoje ela me trata como filha. Tudo que ela tem para oferecer, ela oferece primeiro para mim, porque eu sou a única nora dela, né? Sim. Então, por só de estar com o filho dela, sendo rígido com o filho dela, porque tem hora que tem que ser, além de a gente ser esposa, a gente é mãe, além de eu ser firme com o filho dela, eu sou correta. E eu sou, pelo que ela mesma me falou, eu sou a esposa que ela queria pro filho dela, né? Olha aí. Que eu não desandei o filho dela, eu não tenho vícios, esses tipos de coisa, entendeu? Certo. Então, no dia que eu pedi perdão pra ela, porque nós tivemos muitas brigas, sabe, Max? Briga de anos. Minha filha hoje tem 22, durante, acho, quase 15 anos, eu discutindo com ela, batendo boca com ela. Bati nela. Pra você ter uma ideia, eu até bati nela. Que isso, Mas, menina? assim, depois que eu pedi um perdão pra ela, desculpa pelas coisas que aconteceu, porque igual eu falei pra ela, eu falei, eu tenho mãe. Uhum. Eu tenho mãe. Do mesmo jeito que eu nunca ia permitir que ele levantasse a mão pra minha mãe, eu entendi que ele ficou bravo porque eu levantei a mão pra mãe dele. Dizer o quê? Ainda bem que eu vou deixar pra Alda responder. Fala, Alda. Por que essa disputa? É a posse, né? O amor da mãe pelo filho O cabo de guerra, e né? da esposa pelo marido. Então ele é mais meu do que seu. E você entender que amor de mãe é uma coisa, amor de esposa é outra coisa, amor de filhos é outra coisa. Existem as várias formas da gente amar. Eu amo minha mãe de uma forma, eu amo meu pai de uma forma, eu amo meu filho de uma forma, eu amo meu outro filho de uma forma. Então não tem disputa. Amor é amor. Amor de mãe é um, amor de esposa Sim, é outra. não, isso aí eu entendo perfeitamente. Só que essa posse Mas que a atrapalha. sogra, a tal da sogra, esse é o problema. Então, Porque mas a esposa muitas das vezes não entende que existe o amor do filho, principalmente quando o casal fica junto e tem filhos, né, de outros relacionamentos. E aí a esposa, o esposo, o marido não entende que o pai ou a mãe tem o amor do filho na gaveta ali do filho, tem o amor da mãe na gaveta da mãe e tem o amor da esposa na gaveta da esposa. Esses amores, eles não se colidem. Não.
né? Eles não batem e ficam ali, olha, eu quero mais. Não, é a gente que fica colocando, como diz a minha mãe, minhoca na cabeça. Isso. A cabeça, é o que eu falei da outra vez, a mente da gente mente. A mente mente. Mente o tempo inteiro. Só que também tem aquela do marido, né? O marido, como ela falou, ela é esposa, ela tem que ser esposa e tem que ser mãe. Como assim? A Jaqueline tem que ser mãe do marido dela? Foi isso que eu entendi também. Então, tá errado. Um pouco mãe, um pouco esposa, um pouco... Esposa é uma coisa, a mãe é a Dona Maria, não a Jaque. Então eu vou ter que ser mãe do meu marido? Precisamos porque ele conversar. é uma criança ainda? Não, entendeu? Então a gente fica colocando paninhos quentes em situações onde tem que ser bem racional. A mãe é a Dona Maria, a esposa é a Jaque, cada qual no seu papel. Entendeu? Alda, estamos chegando no finalzinho, já estourei 2 minutos aqui do nosso tempo, tem muita pergunta aqui. Gente, ó, eu fiz um fechamento aqui em cima de tudo isso aí. Esse assunto de perdão, Alda, você vai ter que voltar para voltar a falar mais sobre isso. Porque é muito profundo. É profundo. E ele é muito extenso, né? O leque dele vai além da onde a gente imagina. Olha só, gente, se você chegou até aqui e talvez tenha revivido alguma dor e lembrado de alguém, ou até sentido vontade de perdoar, mas lembra-se, perdoar não é apagar o que aconteceu, como diz a Alda. Isso. É escolher não carregar mais isso para sempre, que entra tirar o peso, né? Por isso que é liberar o perdão. Liberar é uma coisa o perdão. Que é presa, entendeu? Eu não vou dar o perdão, eu não vou porque a pessoa não merece. Mas a pessoa não tá nem aí pra você. Ela tá lá em outro mundo, outro planeta, outro E a gente fica estado, vibrando assim, né? E a gente é que tá sofrendo. Então, se você libera essa necessidade de eu não vou dar o perdão. Por quê? Porque você vai expor o seu amor. E você expor o amor é você achar que tá vulnerável. Só que amar é só para os fortes. Os fracos não sabem. Os fracos não sabem por conta da posse, da manipulação. Então eu vou te manipular para você ficar sempre debaixo dos meus pés. Porque aí eu tenho a certeza de que você me ama. Tá vendo aí, gente? Ó, amar e o perdão pesa, bem ou mal, mas sempre liberta. Esse papo te tocou? Compartilha com alguém, tá? Vai que ajuda. E até o próximo episódio aí com a nossa terapeuta. Vai ser sobre perdão de novo? Alda Marinês. Não, você fica à vontade. Tem tanta coisa pra gente conversar, quiser, né? sobre perdão... Gente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar na enquete. Sim. Se você gostou e quer que tenha uma segunda parte sobre esse assunto do perdão, envia aí pra gente aí através das nossas redes sociais ou através também do nosso WhatsApp 985719636. Porque talvez você precisa trabalhar o perdão. Porque né? Acho que a situação mais complexa que tem é você perdoar. Então. Tá bom, gente? 985719636 da sua Tiradentes FM 87,5.